Olá, povo. Olá, pova. Essa é mais uma aula remota para vocês assistirem em casa. Nós estamos tratando sobre a divisão regional da Europa e esta é a quarta e última aula sobre a divisão do continente europeu. Para quem não assistiu às aulas anteriores, recomendo que assistam. Elas estão lá no meu site, na página das aulas da turma de vocês, ou então vocês podem procurar no WhatsApp do grupo. Também estão os links para essas aulas. E a gente viu que a Europa foi dividida conforme as direções cardeais. Então, na primeira aula, a gente tratou da parte de cima da Europa, ou a Europa setentrional, a Europa do Norte. Nas duas aulas seguintes, a gente tratou do miolo da Europa, que são a Europa ocidental, na direção oeste, e a Europa oriental, na direção leste. E nessa aula nós vamos tratar sobre a Europa do Sul, a Europa Mediterrânea, que é a parte de baixo da Europa, certo, meu povo? Então, bora lá! Essa parte de baixo da Europa a gente pode chamar de Sul da Europa, a gente pode chamar de Europa Meridional, ou a gente pode chamar também de Europa Mediterrânea, tá? São três nomes e todos eles estão se referindo a essa parte de baixo da Europa, que no mapa que a gente está vendo aí, aparece pintada nessa corzinha de rosa. Eu particularmente prefiro me referir a essa região da Europa como sendo a Europa Mediterrânea, tá? Porque a grande maioria dos países que a gente vai tratar são banhados pelo mar Mediterrâneo. Tá? Esse mar separa a Europa da África, tá? E tem uma grande importância histórica, porque foi ali, sabe, que gregos e romanos, tá? São os países assim fundantes da Europa, tá? Então tanto gregos quanto os romanos navegaram nesse mar durante uma boa parte da história, tá? E grande parte dos conflitos que envolveram o continente europeu, sabe, tá? Disputas entre os países da Europa, sabe, tiveram como palco esse mar Mediterrâneo. O único país dessa região da Europa que não é banhado pelo Mediterrâneo é Portugal, tá? Que Portugal está banhado tá de frente para o Atlântico. Tá? Mas de resto, tá? Todos os países da Europa Meridional, tá? São banhados pelo Mediterrâneo. Nós vamos estudar essa região com base nas penínsulas, e para quem não se lembra, para quem não sabe, península é aquela porção de terra que é banhada por águas por todos os lados menos um. Tá? E a gente já falou nas aulas anteriores que a Europa tem muitas penínsulas. Tá? Então, nessa parte sul da Europa, a gente tem a Península Ibérica, a Península Itálica e a Península Balcânica. Então a gente vai estudar a parte sul da Europa com base, tá, olhando para cada uma dessas penínsulas de maneira separada. Sobre as características gerais dessa região da Europa, a gente pode destacar, sabe, que embora no passado tenha sido a região mais importante da Europa, hoje ela é uma das partes menos desenvolvidas do continente europeu. Tá? É nessa região que estão os países mais pobres da Europa, tá? E atualmente são conhecidos como PIGs. Tá? Vocês devem saber que PIGs significa porco, tá? E essa foi uma anedota de um jornal norte-americano para se referir aos países que há pouco tempo atrás entraram em graves dificuldades financeiras. Então, a inicial desses países, que seria Portugal, com P, a Itália com I, a Grécia com G e a Espanha, que em inglês se escreve com S, e conforme a anedota desse jornal americano, estariam sugando a União Europeia. É o que vocês veem na charge que está ao lado. Esta anedota está se referindo a um preconceito que hoje se tem com os mais pobres. Esse preconceito não é só no Brasil, é no mundo inteiro, que vem os pobres como um fardo que tem que ser carregado por aqueles que são mais bem-sucedidos ou mais ricos. Cabe ainda destacar que nessa parte da Europa estão os menores países da Europa, Andorra, San Marino e Vaticano, que nessa região tem países com forte atração turística, como a Grécia e a Itália, particularmente a cidade de Roma, e também tem a Turquia,
que tem parte do seu território na Europa e uma outra parte dele, a maior parte, de passagem, na Ásia. Falando agora um pouco sobre a Península Ibérica, tá? É a segunda maior península do continente europeu. A maior a gente viu está lá na parte norte da Europa. Tá? Nessa península estão localizados os países de Portugal, tá? O único país que não é banhado pelo Mediterrâneo, mas é banhado pelo Oceano Atlântico. Tá? A Espanha, tá? Também é um dos países grandes da Europa. E Andorra, que é um paizinho muito pequeno na fronteira entre a Espanha e a França. É também na Península Ibérica que está o Estreito de Gibraltar, que separa a Europa da África. Tá? Esse estreito separa a Espanha, que está na Europa, do Marrocos, que está na África. E esse ponto, por essa proximidade, é um local, sabe, que é muito utilizado para imigração ilegal. As pessoas que estão no continente africano aproveitam da proximidade que está da Europa para fazer a travessia, geralmente em balsas precárias, na esperança de conseguir uma vida melhor na Europa. Com muita frequência, essas balsas sofrem acidentes nessa travessia pelo Mediterrâneo, e isso tem causado um grande problema humanitário, porque essas balsas acidentadas acabam levando os cadáveres de africanos que tentaram a travessia para as praias da Europa. Vale destacar mais uma vez que a Península Ibérica é a segunda maior península da Europa, ela fica atrás da Escandinávia. Falando agora um pouco sobre a Península Itálica, essa península, o território dela é praticamente todo ele ocupado pela Itália, mas ali tem dois países muito pequenos, que é San Marino e o Vaticano, que está dentro da cidade de Roma. No caso da Itália, né, os monumentos de valor cultural muito grandes estão localizados aí na cidade de Roma, particularmente o Coliseu. E por conta desses monumentos, a Itália é um dos países mais visitados para o turismo. Embora faça parte da Europa meridional, a Itália é um país que muito industrializado, tem uma forte industrialização, mas ele também tem as maiores distorções entre ricos e pobres. A parte norte da Itália é fortemente industrializada, empresas como a Fiat, por exemplo, e a parte sul ela é pouco desenvolvida, ela é fortemente agrícola, e a região chamada de Mezzogiorno é uma das mais pobres. Então a gente tem na Itália a maior distorção entre ricos e pobres do continente europeu. Vamos passar agora para a Península Balcânica. Ali a gente tem a Grécia, que num determinado momento do passado foi o país mais importante da Europa, mas que hoje é um país, sabe, com grandes dificuldades de ordem econômica. Tá? A principal atividade econômica da Grécia é o turismo. Tá? Lá está a cidade de Atenas e o Partenon, que é um dos monumentos mais visitados do mundo. Na parte continental da região dos Balcãs, a gente tem uma série de países que são os mais pobres de toda a Europa e onde há uma grande diversidade étnica. Quando a gente fala em diversidade étnica, é bom que a gente entenda que isso significa que são muitos povos que pensam de maneira diferente, tá? Que têm hábitos, costumes, línguas diferentes e que estão em contato, estão convivendo juntos. Tá? Essa região é o chamado barril de pólvora da Europa, tá? Porque essas pessoas que convivem juntas, tá? E que pensam diferente, cultivam uma enorme inimizade. O que acontece ali é o seguinte: quando determinado grupo étnico assume o poder, esse grupo tenta exterminar as outras etnias. Por isso que essa região é um chamado barril de pólvora. Quase todos os conflitos que envolveram o continente europeu, e aí vale destaque para a Primeira Guerra Mundial, tiveram a sua origem nessa região da Europa. Então os conflitos que acontecem ali acabam se propagando para todo o continente. Na atualidade, essa região é a origem
de refugiados, ou seja, pessoas, etnias que estão em desvantagem, tá? E acabam fugindo dos locais de conflito e tentam ingressar em outros países da Europa. Mas nem todos os países europeus estão dispostos a assimilar esses refugiados, porque são pessoas que são mais pobres e não têm muitas posses. Isso dá origem a um problema de ordem humanitária, porque fica a questão do que fazer com essas pessoas, como acomodar esses sujeitos que estão fugindo dos conflitos em seus países de origem. Bom, gente, sobre a Europa Mediterrânea, era isso que eu queria tratar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e fica agora uma atividade para a gente dar retorno a essa aula de hoje. A atividade que eu estou propondo é a seguinte: vocês vão escolher um país dessa região da Europa, vão pesquisar na internet sobre ele, vão destacar 3 pontos, 3 aspectos que vocês acharam interessantes sobre esse país e vão anotar esses pontos no caderno de vocês. Vocês deverão postar no grupo do WhatsApp uma foto do caderno da anotação de vocês, para que a gente confirme que vocês fizeram a atividade proposta. Certo, meu povo? Então, era isso daí. Tá? Tudo de bom para vocês e fui!